Depois que meu irmão apontou a porta errada, eu dormi com a irmã dele. Que coincidência! A irmã dele é a ex-namorada, a filha mais velha do vice-chefe, que desapareceu depois que eu a furei na faculdade, e eu estava prestes a puxar as calças e fugir. Uma mão agarrou meu tornozelo. Liu Ji, quanto tempo sem te ver? Álcool é uma coisa boa. Especialmente quando bebo com um amigo, eu e Liu da Pau, colegas de faculdade. Agora somos colegas de empresa e somos tão amigos que podemos usar a mesma calça, ontem à noite para celebrar a conclusão bem-sucedida do projeto. Nós dois nos embriagamos na beira da estrada, falamos de poesia e canções, depois de vida e aprendizado, e no final bebemos 12 caixas de cerveja. Lembro-me que no final, Liu da Pau me abraçou pelo pescoço, a língua toda enrolada. Lembre-se disso, não volte para o seu ninho de cachorro, vá para minha casa. Minha casa é uma mansão de 3 andares com um jardim permanente. Fique à vontade, eu só tinha um pensamento na cabeça, que cara. Um rico escondido. Então, tonto, ele me colocou em um carro de aplicativo. Meio bêbado, meio acordado, ele me arrastou para uma mansão iluminada. Ele apontou para o 2º andar. Disse, meio confuso, esquerda, a 2ª sala à esquerda é o quarto de hóspedes. Vá você mesmo, eu não aguento mais. Dito isso, ele desabou no sofá, roncando como um trovão. Subi as escadas cambaleando, uma pilha de portas parecidas na minha frente, a 2ª à esquerda é isso. Contei, 2, empurrei a porta. Entre, tudo fluiu naturalmente. O quarto estava escuro, mas tinha um cheiro muito bom, suave. Como um perfume caro, pensei na época, meu irmão pode fazer isso. Um homem, o quarto de hóspedes ainda é tão romântico, não me importei em acender a luz. Tateei até a cama, joguei-me nela, a cama era muito macia. O edredom cheirava bem, mergulhei meu rosto no travesseiro e imediatamente perdi a consciência. No dia seguinte, fui acordado pela luz do sol, com uma dor de cabeça insuportável que parecia que ia explodir. Soltei um gemido, virei-me, espere. Mas a sensação não era certa. O lençol sob mim era de seda, liso. Completamente diferente do meu lençol de algodão felpudo na minha casa de cachorro. O cheiro sutil no ar também ficou mais claro. O mais importante é que eu parecia estar segurando algo macio, quente e elástico. Eu congelei. A corda na minha cabeça chamada razão se tensionou com um estalo. Eu, lentamente, centímetro por centímetro, baixei minha cabeça. A primeira coisa que apareceu foi um longo cabelo preto e brilhante, como uma cachoeira. Cobria todo o travesseiro. Depois, um rosto adormecido pálido, quase transparente. Cílios longos como 2 pequenos leques, nariz reto. Lábios de cor natural de flor de cerejeira, levemente abertos, respiração estável. Lindo. Cada cena era de tirar o fôlego e fazia meu coração parar. Esse rosto. Minha cabeça explodiu. Como se 100.000 toneladas de bombas explodissem ao mesmo tempo. Liu Huyan. Como ele poderia estar aqui? Isso não é minha ex-namorada da faculdade, que namorei por 3 meses e depois terminei com a desculpa clichê de que eu não sou bom o suficiente para você? A filha mais velha da família Fu. Depois que terminamos, ele se mudou para o exterior e desapareceu. Evaporou. Achei que nunca mais o veria. Por quê? Porque ele estaria dormindo no quarto de hóspedes da casa do meu amigo. Meus olhos tremeram loucamente. Meu cérebro funcionava em alta velocidade. Poderia Liu da Pau, esse cara com sobrancelhas grossas e olhos grandes, ter conquistado nossa ex-namorada em comum? Não. Ele nunca mencionou isso. Poderia ser que ontem eu bebi demais. E Liu da Pau também bebeu demais. Ele me levou para a cama da namorada dele. Merda. Que tipo de situação é essa? Um enredo de NTR se tornando realidade. Eu me tornei o amante não. Eu estava passivo. Respirei fundo, dizendo a mim mesmo para manter a calma. Agora não é hora de procurar culpados, é hora de fugir. Preciso fazer isso antes que ele acorde. Desaparecer completamente deste mundo. Não, deste quarto. Meu corpo se moveu com uma coordenação sem precedentes. Primeiro, levei um décimo de segundo para recuar cuidadosamente a mão que estava em sua cintura. Então, arqueei as costas como um gato assustado, usando a força do meu core, para me erguer lentamente da cama, sem fazer o menor barulho durante todo o processo. Aterrissagem. Sucesso. Meus pés descalços pisaram no chão frio. Eu me senti como um agente, realizando uma missão secreta. Cadê minhas roupas? Bebi demais ontem à noite.
Lembro-me de ter tirado tudo, exceto a cueca. Olhei ao redor. Era um quarto muito feminino. Paredes cor-de-rosa, móveis brancos. Na escrivaninha, havia uma pilha de livros em língua estrangeira que eu não entendia. Minhas roupas estavam cuidadosamente dobradas. Em um banco aos pés da cama, meu coração deu um salto. Quem as dobrou? Não pode ter sido o Liu da Pão. Ele mesmo estava mais mole que geleia. Poderia ter sido. Eu não ousei pensar. Tive medo de morrer ali mesmo de susto depois de ter acabado de acordar. Vesti-me à velocidade da luz, sem nem tempo de calçar as meias, agarrei meu celular e corri para a porta. Ainda a 3 passos da porta. 2 passos. 1 passo. Minha mão já estava na maçaneta. A vitória estava à vista, contanto que eu abrisse a porta e corresse para o andar de baixo para chutar Liu da Pão para fora do sofá. Então fingir que nada aconteceu. Minha vida ainda poderia ser salva. Nesse exato momento, uma voz fria e com um toque de preguiça, como se tivesse deixado uma marca em meu DNA, soou preguiçosamente atrás de mim. Imediatamente, todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Meu corpo reagiu mais rápido que meu cérebro. Fiquei parado no lugar, com a mão ainda segurando a maçaneta, como uma estátua constrangida. Acabou. 8-1. Agora realmente tenho que fugir da terra durante a noite. Sinto meu pescoço, como um robô enferrujado, girando com dificuldade. Na cama, Liu Huyan já estava sentada, envolta em um vestido de seda. Seu corpo curvilíneo, cabelos longos levemente despenteados sobre os ombros, e um par de olhos penetrantes me observando em silêncio. Seu olhar não revelava emoções, apenas me observava sem dizer nada. A atmosfera estava tensa, e meu constrangimento era tão grande que eu poderia cavar o chão com os dedos dos pés. Um prédio de 30 andares mais um estacionamento subterrâneo. Eu, com a garganta seca, tentei explicar. Bom dia, bom dia. Huyan, quanto tempo? Forcei um sorriso mais feio que o choro. Sim, quanto tempo? Quando você voltou para o país, nem avisou. Ela arqueou uma sobrancelha. Eu preciso te avisar? Não, 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 claro que não. Balancei a cabeça freneticamente. Quero dizer, aquele. Ontem à noite foi um mal-entendido, um mal-entendido. Um leve sorriso brincou em seus lábios. Você invadiu minha cama para dormir. É um mal-entendido. Sim, com certeza. Só pude explicar apressadamente. É Liu da Pão. Ele bebeu demais ontem à noite e me disse para dormir no quarto de hóspedes. Disse que era o segundo à esquerda. Juro que não errei o quarto. Este deve ser o quarto de hóspedes dele. Como você veio parar aqui? Eu disse, enquanto mentalmente amaldiçoava Liu da Pão. Seu santo do amor, entrando no meu quarto e escondendo minha ex-namorada. Liu Huyan olhou para mim, e um lampejo de emoção cruzou seus olhos. Uma emoção que eu não conseguia decifrar, como desdém, mas também curiosidade. Liu da Pão. Ela repetiu o nome e então falou lentamente. Liu da Pão. Ele repetiu o nome e então começou devagar. Você está falando do meu irmão? Maninho. Maninho. Essas 2 palavras caíram como um raio divino, direto no topo da minha cabeça. Fiquei completamente atordoado, meu cérebro travou instantaneamente, a CPU fritou. Liu da Pão é o irmão de sangue da Liu Huyan? Meu melhor amigo, com quem eu dividia tudo, que me xingava o chefe na empresa todos os dias, é um entregador. Liu da Pão, que joga videogame, é o irmão da minha ex-namorada. Que diabos é isso? O roteiro da vida urbana de Li Pu. Vivi por mais de 20 anos, e não sabia que meu melhor amigo tinha uma irmã. Eu sei que ele tem uma irmã. Ele mencionou que a irmã dele estava perdendo sangue no exterior e tinha um temperamento ruim. Uma pimentinha, mas nunca imaginei que essa pimentinha fosse a Liu Huyan que eu havia espetado naquele ano. O mistério não resolvido do mundo. Hoje de manhã, foi desvendado de uma forma que eu não conseguia suportar. Abri a boca, olhando para Liu Huyan, sem conseguir dizer uma palavra por um longo tempo. A quantidade de informação era demais, minha mente virou um mingau. Liu Huyan, vendo minha aparência chocada, parecia satisfeita. Ela levantou o edredom, comendo bolinhos, e caminhou em minha direção passo a passo. Ela era alta, só meio cabeça mais baixa que eu. Sua forte aura me sufocava. Então, ela parou na minha frente, inclinou levemente a cabeça, com um olhar de escárnio. Você dormiu comigo e ainda quer culpar meu irmão? Eu não dormi com você. Eu quase gritei, e então imediatamente fiquei com medo. Minha voz diminuiu. Eu só dormi ao seu lado. Ela arrastou as palavras. Então o que você quer fazer comigo? Não quero fazer nada.
Eu só bebi demais e entrei no quarto errado. Acho que vou chorar, senhorita. Heroína, Bodhisattva, eu errei. Eu realmente errei. Por favor, me deixe ir, eu prometo. Juro que vou guardar este juramento no fundo do meu estômago. Juro que, de agora em diante, te darei uma volta de largo. Dito isso, eu estava prestes a dar um show de cambalhota no local, quando meus joelhos estavam prestes a ter um contato íntimo com o chão. Toque, toque, toque. Ouviram-se batidas na porta, e em seguida, veio a voz de Liu da Pau do lado de fora. Essa voz irritante: irmã, você já acordou? Seu irmão fez café da manhã para você, e aqueles garotos malcriados, eles estavam bêbados como porcos ontem à noite. Ainda estão dormindo? Liu Huyan e eu nos entreolhamos. Minha expressão era de pânico, de desespero, de querer morrer imediatamente. Já a expressão de Liu Huyan era de quem assiste a uma peça. A brincadeira deu certo, não é? Yui piscou para mim. E então, de repente, levantou a voz: irmão, não entre. Tem alguém no meu quarto. Liu da Pau, do lado de fora da porta, hesitou. O que aconteceu? A voz de Liu Huyan ficou um pouco orgulhosa. Tem alguém no meu quarto. O que você está fazendo aqui? Eu te agradeço pra caramba. Você quer me matar, com certeza. Liu da Pau, do lado de fora da porta, explodiu imediatamente. O quê? Tem alguém? Quem? Que desgraçado se atreve a invadir o quarto da minha irmã? Você espere aí. Vou pegar a faca de cozinha. Dito isso, ouviu-se o som dele correndo escada abaixo, e eu fiquei apavorada. Desta vez, não seria morte social, mas sim morte física. Olhei para Liu Huyan com súplica nos olhos. Minha avó, o que você quer? Liu da Pau já estava subindo com uma faca de cozinha brilhante. Quem é o filho da puta? Saia daqui! Ele chutou a porta, com um porte. Como o marido prestes a pegar a esposa em flagrante. E então, ele viu a cena no quarto. Roupas desarrumadas, com 2 botões da camisa mal abotoados devido à pressa. E sua irmã, Liu Huyan, parada na porta com uma expressão de pânico. Vestindo uma camisola fina, os olhos vermelhos, encolhida num canto. A faca de cozinha de Liu da Pau caiu no chão com um estrondo. Sua expressão passou por uma mudança espetacular. Da fúria ao choque, da perplexidade à confusão. Finalmente parou em quem sou eu, onde estou, o que é o mundo, enlouqueci. Com a mais intensa pressão, ele olhou para mim, depois para a irmã dele. Liu Ji, sua voz tremia. Irmã, seu olhar. Disparou entre nós dois, finalmente, ele parecia ter entendido algo. Seu rosto ficou instantaneamente vermelho como um fígado. Ele avançou com um ombro, não em minha direção, mas em direção a Liu Huyan. Irmã, você está bem? O que essa besta fez com você? Ele protegeu Liu Huyan atrás dele, como uma galinha furiosa, e me encarou com olhos assassinos. Não consegui me defender. O que eu poderia dizer? Eu disse que sua irmã está te enganando. Eu disse que você errou o caminho ontem à noite, o que levou a esse mal-entendido chocante. Ele acreditaria nisso? Agora ele só quer me picar em pedaços para fazer sopa para a irmã. Da Pau, ouça minha explicação. Levantei as mãos. Fiz um gesto de rendição. As coisas não são o que você pensa. Eu não quero ouvir. Os olhos de Liu da Pau estavam vermelhos, apontando para o meu nariz. Liu Ji, eu te considerava um irmão, e você quer ser meu cunhado? Não. Você é uma besta. Minha irmã acabou de voltar para o país, e você? Ele não conseguiu terminar de falar, tremendo de raiva. Olhei para sua demonstração genuína de emoção. Uma ideia terrível de repente surgiu em minha mente. Será que Liu da Pau realmente não sabia? Que ela não estava atuando. Ele realmente pensava que eu, com a irmã dele, olhei para Liu Huyan atrás dele. Ele estava de cabeça baixa, seus ombros tremendo, como se estivesse chorando. Mas, do meu ponto de vista, eu conseguia ver claramente o sorriso suprimido que se curvava nos cantos da sua boca. Confuso. Droga. Entendi. Eu entendi tudo. Liu da Pau, seu covarde, não o culpe. Tudo é culpa minha. Como pode ser culpa sua? Liu da Pau estava com o coração partido. Deve ter sido ele, vendo que você é bonita, que teve mais intenções. Irmão mais velho, elogie sua irmã mais uma vez e eu realmente serei encharcado pelos seus olhares. Não é isso. Liu Huyan balançou a cabeça. Levantou o rosto em lágrimas e olhou para mim, com os olhos cheios de profundo afeto e resignação. Na verdade, eu e Liu Ji, quando estávamos na faculdade,
Já estávamos juntos. Liu Dapão disse a verdade novamente. O quê? Liu Huyan continuou a aumentar as taxas de juros. Nós sempre nos amamos profundamente. Apenas nos separamos devido a alguns mal-entendidos. Desta vez, ele veio à nossa casa, na verdade. Na verdade, fui eu quem o convidei. Nós, Qin Nan, viemos de Jing. Amiga, o roteiro que você inventou não é um pouco absurdo demais? Qin Nan de Jing, eu bebi com seu irmão ontem à noite e esqueci até mesmo quem eu era. A mente de Liu Dapão obviamente não conseguia mais processar informações tão complexas. Ele olhou para mim, depois para a irmã dele, sua boca abriu e fechou. Fechou e abriu. Finalmente, ele bateu forte na cabeça. Um olhar de súbita compreensão e angústia apareceu em seu rosto. Ótimo! Liu Ji, seu sujeito de sobrancelhas grossas, na verdade, pelas minhas costas. Seus segredos com minha irmã. No entanto, você tem que ser responsável por minha irmã. Caso contrário, eu realmente vou pegar uma faca de cozinha. Eu queria chorar, mas não tinha lágrimas. Eu olhei para trás dele, para as mãos que faziam um gesto para mim. E rapidamente se esconderam. Liu Huyan. Entendi. Minha vida começa hoje. É o fim da linha. O próximo café da manhã será os 30 minutos mais longos da minha vida. Liu Huyan, Liu Dapão. Os três sentados à mesa de jantar gigante, a atmosfera bizarra ao extremo. Liu Dapão olhava para mim de vez em quando. Olhava para a irmã dele de vez em quando, com uma expressão de pai amoroso vendo o genro. Eu me arrepiava com o sorriso. Venha, Gizi, coma mais. Você deve estar exausto ontem à noite. Ele me deu um ovo frito entusiasticamente. Quase me afoguei com o leite. Cansado? Eu estava de ressaca ontem à noite, não exausto. Olhei para Liu Hui em busca de ajuda, esperando que ela tivesse um momento de consciência e acabasse com essa farsa. Ela recebeu meu olhar, sorriu gentilmente para mim e pegou um bolinho de camarão. Colocou-o atenciosamente na minha tigela. Coma mais, você está tão magro. Aquele tom, aquela expressão, era como uma namorada em um romance apaixonado. Perfeita namorada. Liu Dapão ao meu lado, com uma expressão de orgulho, pensando minha irmã tem bom gosto. Eu estava quase enlouquecendo. Esses dois, um é verdadeiramente tolo, o outro finge. A coordenação é perfeita. Eu sou carne de Tang Sanzan, sendo assado na fogueira. Falando nisso, irmã, Liu Dapão falou de repente. Pais não estão sempre te pressionando para encontrar um namorado? Agora é ótimo. Pronto. Quando você vai levá-lo para conhecê-los? Chorando. O leite que acabei de beber explodiu para fora. Conhecer os pais. Irmão, você está em um foguete? Esse progresso é muito rápido. Eu estava desesperadamente piscando para Liu Dapão, sinalizando para ele parar de falar, mas ele não captou nenhum dos meus sinais, apenas parecia animado. Acho que neste fim de semana, eu direi aos pais. Eles ficarão muito felizes. Meu cunhado é tão bonito e tem um bom emprego. Simplesmente perfeito. Liu Huyan olhou para ele com um olhar de reprovação, depois se virou para mim. Com um toque de diversão e expectativa nos olhos, ela disse suavemente, o que você acha? Eu acho que quero pular da janela e fugir agora mesmo. O que eu posso dizer? Se eu disser não, os pauzinhos de Liu Dapão podem se transformar em dardos e acertar minha cabeça na hora. Se eu disser sim, então a segunda metade da minha vida será completamente arruinada aqui. Eu olhei para os olhos de Liu Huyan, que pareciam inocentes, mas na verdade estavam cheios de ameaças, e com dificuldade cuspi algumas palavras entre os dentes. Eu te escuto. Que bonzinho. Liu Huyan sorriu satisfeito e até esticou a mão para acariciar minha cabeça. Como se estivesse acalmando um animal de estimação eriçado. Senti humilhação, senti raiva. Mas não pude fazer nada. Depois de terminar este café da manhã que parecia uma tortura, inventei uma desculpa, dizendo que a empresa tinha um assunto urgente e que eu precisava sair imediatamente. Liu Dapão ainda queria me segurar, mas Liu Huyan o impediu com um olhar. Deixe ele ir, o trabalho é importante. Ela disse compreensiva, à noite, estarei te esperando para jantar. A última palavra, jantar, foi arrastada longa e sedutoramente, fazendo meu couro cabeludo formigar. Saí correndo da mansão da família Liu como se estivesse fugindo, parei na porta e respirei o ar da liberdade. Senti como se tivesse acabado de sair do inferno. Peguei meu celular. E a primeira coisa que fiz foi bloquear Liu Dapão. Irmão, foda-se irmão. Eu te considero um irmão. Você quer ser meu cunhado? Assim que o bloqueei, um número desconhecido ligou.
Espiritualmente eu atendi. Do outro lado da linha, veio a voz de Liu Huyan com um sorriso. Por que você está correndo? Liu Huyan. Eu abaixei a voz, rangendo os dentes. O que você quer fazer? Este jogo não é nada divertido. Não é divertido. Ela riu levemente. Eu acho bem interessante. Liu Ji, você me deve. E agora, é hora de pagar. O que eu te devo? Nós concordamos em nos separar? Eu disse que não era bom o suficiente para você e que você deveria encontrar alguém melhor. Foi uma separação amigável. Uma separação amigável. A voz do outro lado da linha ficou fria. Liu Ji, você disse que mandou uma mensagem e desapareceu, chamando isso de separação amigável. Eu admito, naquela época, eu realmente... Liu Hui era boa demais comigo, tão boa que me assustava. Ela era uma filha rica. Todos os dias ela me trazia comida, lavava minhas roupas e planejava nosso futuro, enquanto eu era apenas um garoto pobre. Eu não tinha nada além de boas notas. Eu me sentia inferior, eu entrava em pânico. Tive medo de não poder dar a ela o futuro que ela desejava, então escolhi o caminho mais covarde, fugir. Isso ficou no passado. Minha voz diminuiu. Não passou. A voz dele era resoluta. Para mim, nunca passou. Então o que você quer? Se vingar de mim? Vingança? Ele fez uma pausa e então disse algo que eu não esperava. Não, eu quero que você se case comigo. Casar. Casar? Será que estou ouvindo direito? Essa mulher enlouqueceu? Por que eu a abandonei naquela época, então ela quer se casar comigo agora? Que tipo de novo jogo sádico é esse? Usar o resto da minha vida para me torturar? Você ouviu direito. O tom de Liu Huyan não admitia dúvidas. Case-se comigo. Um casamento de fachada. De fachada. Casamento de fachada? Fiquei ainda mais confuso. Sim. Ela explicou. Meus pais estão me pressionando muito, arranjando encontros para mim todos os dias. Estou farto disso. Preciso de um escudo, e você? Liu Ji é o candidato mais adequado no momento. Por que eu? Porque, ela riu levemente. Eu te conheço. Ela agora acredita que você é meu namorado. Essa é a melhor cobertura. Segundo, você é alguém que ela conhece bem. Embora seja um pouco canalha, pelo menos seu cérebro funciona. Você não me causará grandes problemas. Terceiro, e o mais importante. Ela fez uma pausa proposital. Você dormiu na minha cama e meu irmão te pegou em flagrante. Essa barganha é suficiente? É o suficiente. Mais que suficiente. Agora, na frente dela, sou como uma cobra com o calcanhar de Aquiles exposto. Sem força para resistir. Que benefício eu tenho? Perguntei me debatendo. Benefício? Ela parecia ter ouvido uma piada engraçada. Liu Ji. Ter uma conexão com Liu Huyan é um benefício que muitos homens desejam. O que mais você quer? Que tal assim? Ela parecia de bom humor e, em sua misericórdia, me deu um leve aceno de cabeça. Assinar um acordo. Por um ano. Um ano inteiro. Neste ano, você vai atuar como meu namorado e me ajudar a lidar com meus pais. E as expectativas mundanas. Em troca, posso te dar essa quantia. Ela fez uma pausa e soltou um número. Prendi a respiração. Esse número era mais dinheiro do que eu conseguiria ganhar em 10 anos trabalhando duro. O poder corruptor do dinheiro é imenso. Minha pouca dignidade, diante daquele número, desmoronou instantaneamente. Feito. Ouvi minha voz vergonhosa. Muito bem. Liu Huyan ficou satisfeita. Às 5 da tarde. Venha me encontrar no último andar do grupo Shinshin. Assine o acordo. Não se atrase. Dito isso, ela desligou o telefone. Eu fiquei ali parado, confuso. Grupo Shinshin? Não é a maior empresa líder da nossa cidade? Abri meu celular e pesquisei. CEO do grupo Shinshin. Um rosto familiar e desconhecido apareceu na tela. Liu Huyan na foto. Vestindo um terno profissional elegante, com cabelo preso e um olhar aguçado. Com uma aura poderosa, uma CEO tirana clássica, diferente da garota universitária. Que eu lembrava, que usava vestidos brancos, e da florzinha de hoje de manhã, que fingia ser fraca e indefesa. De repente, senti que tinha mexido com uma figura muito, muito importante. Meu namorado falso por um ano. Minha vida provavelmente não será tão simples quanto eu imaginava. Onde isto é um anel de fortaleza? Isso claramente é pular em um buraco ainda maior. À tarde, eu apareci pontualmente na frente do prédio da Shinshin Group, olhando para o arranha-céu que tocava as nuvens. O prédio cheio de senso de tecnologia, eu me senti como um anão insultando o país dos gigantes. Eu respirei fundo,
Ajeitei o único terno decente que eu tinha. Com coragem, entrei. A recepcionista era linda e tinha uma voz doce. Ao ouvir meu nome e meu agendamento, ela sorriu profissionalmente, mas com um toque de ambiguidade. Senhor Liu. O Senhor Liu já está esperando. Por favor, use o elevador exclusivo do presidente. Eu fiquei meio tonto. Com as palavras exclusivo do presidente escritas ali, entrei no elevador luxuoso que não cabia 20 pessoas. Eu olhei para o meu reflexo no espelho. Eu me sentia muito irreal. Horas atrás, eu era um infeliz assalariado. Horas atrás, eu era um infeliz cotovelo de cobra. As reviravoltas da vida são realmente muito emocionantes. O último andar. Escritório da presidente. Liu Huyan estava sentado em frente à enorme janela de vidro, olhando para o horizonte da cidade lá fora. Ao me ouvir entrar, ela se virou. Ela estava vestida com um elegante vestido vermelho, que realçava sua pele clara. Ela brilhava como uma chama. Chegou. Ela acenou para mim com o queixo. Eu sentei timidamente no sofá em frente a ela. Ela empurrou um documento na minha frente. Dê uma olhada. Se não houver problemas, assine. Eu peguei o documento chamado Contrato de Namoro e comecei a folheá-lo rapidamente. As cláusulas dentro dele eram detalhadas ao extremo. Parte A. Liu Huyan. Parte B. Liu Ji. Duração do contrato. 1 ano. Deveres da parte B. Disponível a qualquer momento. De plantão 24 horas. Perante os pais da parte A. Parentes e amigos. Atuar como um namorado carinhoso. Diante de parentes e amigos, ele interpretava o papel de namorado carinhoso. Contato físico. Dar as mãos. Abraços. Familiar, natural, irresistível. Memorize todas as preferências do falsificado. Incluindo, mas não se limitando a, comida favorita, cor, filmes. E o que ele não gosta, para o exterior, mesma linha de discurso, declare que você tem estado em um relacionamento secreto por muitos anos com o falsificado. O amor é mais forte que o ouro. Durante o contrato, o segundo partido não pode ter nenhuma outra mulher. Ter relações impróprias. Meus olhos saltam. Isso não é um contrato de namoro. Isso é claramente um contrato de servidão. Espere, eu apontei para uma linha. Contato físico. Inclui beijos? Liu Huyan pegou seu café. Tomou um gole levemente. Olhou para mim. Depende da situação. Se o enredo exigir, você deve cooperar. E esta linha. Eu apontei para outra linha. Não ter nenhuma outra mulher. Ter relações impróprias. Posso fazer amigos normalmente, então? Não pode, ele disse decisivamente. Como pode o namorado de Liu Huyan ter tantas coisas confusas? Você é o patrão. Eu aguento, eu continuo lendo. Obrigações do primeiro partido. Todo mês. Vingança para o segundo partido. É aquele número que me faz sentir animado, fornecendo ao segundo partido todas as despesas de sua identidade, incluindo, mas não se limitando a, vestuário, alimentação, moradia, fim do contrato. Se o segundo partido se comportar bem, o primeiro partido pode considerar oferecer um bônus generoso. Eu vi, moradia, as duas palavras. Meus olhos brilharam. Aquele, fornecer moradia. É o ninho de cachorro em que estou morando agora. Vou ser promovido? Não. Liu Huyan balançou a cabeça. A partir de hoje, você vai morar comigo. O quê? Eu saltei do sofá hoje, com morar junto? Ou não? Ele perguntou retoricamente. Se não morarmos juntos, como posso fazer meus pais acreditarem que nosso relacionamento é estável? Como posso fazer com que aquele falador não vá lá fora perguntar, mas nós? Fique tranquilo, se ele me interromper, minha casa é grande. Exceto meu irmão, você pode ficar em qualquer outro quarto que não o meu, moramos apenas sob o mesmo teto. Água de poço não se mistura com água de rio, ele cozinhou e complementou. Claro, exceto quando há forasteiros, eu entendi. Casal apaixonado em público, colegas de quarto em particular, sinto que meu próximo ano será uma performance espetacular em nível de Oscar, tudo bem? Ele perguntou, que mais perguntas eu poderia ter? Originalmente, uma faca e uma tábua. Eu sou o peixe na tábua. Peguei uma caneta e, na área de assinatura, escrevi meu nome com a pena do dragão e a dança da fênix. No momento em que minha caneta tocou o papel, os cantos da boca de Liu Huyan se curvaram em um sorriso de satisfação. Tive uma premonição, o que assinei. Não foi um contrato, mas um bilhete só de ida para o inferno ou para o paraíso. A mudança foi mais rápida do que eu imaginava. Naquela tarde, Liu Huyan enviou seu assistente um caminhão de mudança, algumas caixas de miojo,
E meu velho computador que usei por 5 anos para jogar. Parece que não há nada que vale a pena levar. Bem, o computador, disse eu sem jeito. O assistente assentiu, e tive que pedir aos trabalhadores da mudança para empacotar meu amado computador com cuidado. Então, ele me entregou um cartão preto. Senhor Liu. Isso é para o Senhor Liu. Ele disse que você precisa de um guarda-roupa totalmente novo, para corresponder ao seu status de namorado. Segurei o lendário cartão preto com as mãos tremendo um pouco. Este é o mundo dos ricos? Mesmo um ex-namorado que terminou há anos pode ter esse tratamento? De repente, percebi que ser encontrado por ele não era tão difícil de aceitar. Ei, Liu Ji, tenha dignidade. Não seja corrompido pelo dinheiro. Que cheiro delicioso. Assim, sob a companhia do assistente da minha vida, entrei pela primeira vez no shopping de luxo mais sofisticado da cidade, das roupas aos ternos, 377 dos sapatos aos relógios, das cuecas às meias, de cima a baixo, 378 tudo novo. Quando vesti um terno feito sob medida, impecavelmente cortado, 379 usando um relógio cuja marca eu não entendia, mas que parecia muito caro, e passei em frente ao espelho, 380 eu mesmo fiquei pasmo. O homem bonito, charmoso e com um porte extraordinário no espelho, 381 e a vila luxuosa e imponente. Esta é a casa de Liu Huyan, e também meu covil 382 no próximo ano. Liu Huyan já estava em casa. Ela trocou para um vestido longo caseiro, feito sob medida, 383 com os cabelos longos casualmente presos, faltando brilho de antes e adicionando um toque de sensualidade preguiçosa. 384 voltou. Ela me olhou, varrendo meu corpo com o olhar. 385 está ok, finalmente parece uma pessoa decente. 386 obrigado pelo elogio. Seu quarto fica no segundo andar, o último a leste, e tudo está preparado para você. 387 ela apontou para o andar de cima e disse para eu subir e vir. Subi as escadas. 388 abri a porta e o quarto era ridiculamente grande, maior que toda a minha antiga cozinha. 389 janelas do chão ao teto, uma varanda grande, um closet e um banheiro independentes. 390 os artigos de higiene pessoal e as roupas lá dentro eram todos de marcas de ponta, novinhos em folha. Meu computador antigo 391 estava solitariamente sobre a enorme escrivaninha, parecendo fora de lugar. Deitei-me na macia cama grande, 392 olhando para o luxuoso lustre de cristal no teto, sentindo como se estivesse sonhando. Nesse momento, 393 a porta foi batida. Liu Hui entrou. Amanhã à noite, 394 haverá um baile de caridade. Você vai comigo? Ela disse. 395 começando a negociação tão rápido. Sim, ela assentiu. 396 meus pais também vão. Esta é a nossa primeira aparição oficial. Não podemos cometer nenhum erro. 397 ela me entregou uma pasta. Este é o cronograma do jantar e os perfis dos principais convidados. 398 você deve se familiarizar com isso esta noite, especialmente a parte sobre meus pais, seus gostos. 399 e o que evitar, não pode errar uma palavra. Peguei a pasta, 400 sentindo que era mais grossa do que o material de revisão para os meus exames finais, dos sapatos ao relógio, da cueca à meia, de corpo inteiro. Tudo novo. Quando vesti um terno feito sob medida, com um corte impecável. E usei um relógio cuja marca eu não entendia, mas que parecia caro, ao passar em frente ao espelho. Eu mesmo fiquei chocado. O homem bonito e charmoso, com um ar extraordinário no espelho, e uma vila luxuosa e imponente. Esta é a casa de Liu Huyan, e também o meu futuro ano. Velho dragão, Liu Huyan já está em casa. Ela trocou para um vestido longo de seda feito em casa. Com o cabelo solto, perdendo a aspereza do dia e ganhando um pouco mais de charme feminino preguiçoso. Você voltou. Ela me olhou, seus olhos percorreram meu corpo. Está bom. Finalmente parece um ser humano. Obrigado pelo elogio. Seu quarto fica no segundo andar, o último a leste. Já deixei tudo preparado para você. Ele apontou para cima, e eu fui dar uma olhada. Subi as escadas. Ao abrir a porta, o quarto era absurdamente grande, maior que toda a minha cozinha anterior. Janelas do chão ao teto, uma varanda grande, um closet e um banheiro independentes. Os produtos de higiene pessoal e as roupas lá dentro eram todos de marcas de ponta, novinhos em folha. Meu computador antigo estava solitário sobre a imensa escrivaninha, destoando completamente. Deitei-me na macia cama king size. Olhando o luxuoso lustre de cristal no teto,
sentindo como se estivesse sonhando. Nesse momento, a porta foi batida. Liu Hui entrou. Amanhã à noite terá um jantar de caridade. Venha comigo. Ele disse. Já começou o expediente tão cedo? Sim. Ele assentiu. Meus pais também vão. Esta é a nossa primeira aparição oficial. Não pode haver nenhum erro. Ele me entregou uma pasta. Era o cronograma do jantar e informações sobre os principais convidados. Você tem que memorizar isso esta noite, especialmente a parte sobre meus pais, seus gostos. Cuidadosamente, não pode haver um erro sequer. Peguei a pasta. Parece mais grosso do que o material de revisão para o meu exame final na faculdade. E ele acrescentou, a partir de agora, você tem que me chamar de outra forma. Outra forma? Ele olhou para mim e disse palavra por palavra, você não pode mais me chamar de Liu Huyan, ou Wei, ponto. Você tem que me chamar de Liu Yan. Meu coração tremeu. Esse nome eu não chamava há 8 anos. E fora daqui? Perguntei. Fora daqui. O canto da boca dele se curvou levemente. E uma luz maliciosa brilhou em seus olhos. Me chame de, meu bem. É melhor ser morto do que humilhado, mas ele me deu muito. Respirei fundo e mostrei um sorriso que eu achava ser o mais profundo. Tudo bem, meu bem. Ao dizer essas duas palavras, senti meus pelos se arrepiarem. Liu Huyan ficou muito satisfeito. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, sim. Bem-vinda de volta para casa. Ele disse e fechou a porta. Fiquei parada, com o coração cheio de emoções. Voltar para casa? Isso é um lar? Consigo sair ilesa desse jogo absurdo? O baile de caridade da noite seguinte foi o ápice da minha vida, outro pico da morte. Usei o vestido de alta costura que Liu Huyan preparou para mim. E entrando no salão dourado, repleto de celebridades, com o braço dele, senti todos os olhares se voltarem para mim como holofotes, com curiosidade, investigação, inveja e desprezo. Consegui ouvir claramente os sussurros ao meu redor. Quem é aquele homem? Nunca o vi antes. Eu disse com os dentes cerrados. Erga as costas, a voz dele estava calma. Você agora representa minha honra. Traga a coragem que você me chamou de amor ontem. Essa mulher está definitivamente se vingando de mim. Logo, um casal de meia-idade com porte nobre e luxuoso caminhou em nossa direção, o homem liderando, a mulher graciosa, com traços que se assemelhavam a Liu Huyan e Liu Dapao. Não precisava perguntar. Esses são meus futuros sogros. Alarme soou em meu coração. Entrei imediatamente em estado de prontidão máxima. Pai, mãe, Liu Huyan disse com um sorriso enquanto se aproximava. Huyan, a mãe de Liu segurou a mão da filha. Seu olhar pousou em mim, cheio de escrutínio. Chegou a primeira questão do exame final. Eu imediatamente mostrei um sorriso padrão de 8 dentes. Curvei-me ligeiramente. Olá, tio. Olá, tia. Meu nome é Liu Ji. Sou o namorado de Huyan. Quando eu disse as últimas 3 palavras, senti como se fosse um ator fazendo um juramento. O pai de Liu grunhiu. A expressão não revelava alegria ou raiva. Mas aquele olhar era tão penetrante que parecia que podia me ver de dentro para fora. A mãe de Liu era muito mais amável. Ela segurou minha mão e perguntou sorrindo. Xiao Liu, ouvi Dapao dizer que você e nossa Huyan estavam juntos desde a faculdade. Por que tantos anos? Sem nos trazer para ver. Chegou. Segunda questão. Uma pergunta de vida ou morte. Meu cérebro girou rapidamente. Essas palavras até me convenceram. Com certeza, o sorriso no rosto da mãe de Liu se aprofundou. O olhar para mim estava cheio de aprovação. Bom menino, ambicioso. Até o pai de Liu, que sempre esteve com a cara fechada. Sua expressão suavizou um pouco. Assim que pensei que ia passar sem problemas, uma voz dissonante soou. Liu Ji? Qual Liu Ji? Nunca ouvi falar dele. Neste círculo, existe uma pessoa tão boa. Um homem vestindo um terno rosa chamativo, com cabelo oleoso e brilhante. Um homem jovem se aproximou, acompanhado por Liu Dapao. Liu Dapao me viu, seus olhos brilharam, e ele correu em minha direção com grande despreocupação. Ele me deu um abraço de urso. Cunhado, você finalmente apareceu. Eu te procurei por um tempão. Ele me apertou tanto que quase me sufocou. Irmão mais velho. Você não pode ser tão entusiasmado? A gente acabou de se ver ontem. Oi. Dapao, estou tentando me livrar do abraço dele. Quem é essa pessoa? O homem vaidoso me olhou de cima a baixo, com desprezo e hostilidade nos olhos. Esqueci de apresentar. Liu Dapao disse sem cerimônia. Este é meu cunhado,
Liu Ji. Ao lado dele, está Wang Yao, o herdeiro do grupo Wang. Wang Yao. Imediatamente, lembrei-me das informações da noite passada. Wang Yao, o único filho do grupo Wang, um dos muitos pretendentes de Liu Ji. Arrogante, presunçoso, original, um rival no amor. Cunhado. Wang Yao riu sarcasticamente. O namorado da senhorita Liu. Não sei onde você está empregado. Ele está tentando descobrir meu passado. Eu estava prestes a dizer o que Liu Ji me ensinou, que eu trabalho em uma empresa de investimentos como consultor. Liu Ji, no entanto, falou primeiro. Ele facilmente me pegou pelo braço e se apoiou em meu ombro. Com um tom doce e exibicionista, disse, ele não está trabalhando agora. Todo o salão ficou em silêncio. Liu Huyan, Wang Yao. Todos olharam para Liu Huyan com uma expressão de você está brincando comigo? Eu me senti ainda mais tonto. Amiga, o roteiro não era assim. O que você está fazendo? Anunciando publicamente que você tem um gigolô? Wang Yao deu uma gargalhada como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. Ele riu exageradamente. Ha 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 ha. Não está trabalhando. Senhor Liu, seus gostos são realmente peculiares. Deixando de lado tantos jovens talentos como nós. E ainda arranjou alguém que vive de mulher. Uma risada geral ecoou ao redor. O rosto da mãe de Liu ficou instantaneamente muito feio. Senti meu rosto queimar, desejando encontrar um lugar para me esconder. Liu Huyan. O que diabos você está fazendo? No entanto, Liu Huyan não estava nem um pouco nervosa. 477 Ele ergueu a cabeça, olhou em volta e tinha um sorriso de rainha no rosto. 478 Então ele disse algo que fez a mandíbula de todos cair. Quem disse que ele vivia às custas dos outros? 479 Ele apenas vendeu a empresa de sua família e está se preparando para vir para o meu grupo. 480 Começando do zero, ele vai aprender bem como ser um herdeiro qualificado. 481 Ele virou a cabeça, olhou para mim com carinho, e sua voz não era alta. 482 Mais o suficiente para as pessoas ao redor ouvirem, afinal, tudo meu. 483 Não será dele no futuro? Liu Ji, um funcionário comum. 484 Nesta noite de 20 e poucos anos, minha ex-namorada, diante de todas as celebridades. 485 Anunciou oficialmente que ele se tornou o único herdeiro de sua fortuna de $10.000. Minha sensação naquele momento. 486 Foi como ser atingido por um enorme pedaço de torta feito de dinheiro e ficar atordoado. 487 Todo o salão de banquetes estava silencioso e opressivo, todos olhavam para mim. 488 Com um olhar de quem vê um alienígena. Wang Yao, que estava arrogante e imperioso a um momento. 489 Agora ele estava de boca aberta, sua expressão era pior do que se tivesse comido uma mosca. O pai e a mãe de Liu também estavam chocados. 490 Claramente, eles também não sabiam que a filha faria tal coisa. Apenas Liu da pau, este idiota. 491 Depois de um breve momento de perplexidade, ele até liderou os aplausos. Bom, falou bem. 492 Minha irmã é dominadora. Cunhado, a partir de agora, nossa família Liu, não, nosso grupo Xinxin inteiro. 493 Depende de você. Depender de mim? Depender de mim para quê? Depender das minhas habilidades de jogo? 494 Senti minhas pernas fraquejarem. Se Liu Huyan não estivesse me segurando, eu provavelmente teria. 495 Teria apresentado um deslize de joelhos para todos os senhores. Huyan, me inclinei perto do ouvido dele e perguntei com a voz de um mosquito. 496 Você enlouqueceu? Não fale. Ele também me disse em voz baixa. 497 Sorria. Mantenha o sorriso. Mostre a dignidade que um futuro presidente deveria ter. Só pude forçar um sorriso rígido. 498 Dignidade? Agora eu só quero morrer aqui mesmo. Esta tempestade. 499 Terminou com Wang Yao saindo de forma desajeitada. E eu, o namorado misterioso de Liu Huyan. 500 O status de futuro herdeiro do grupo Xinxin, em uma única noite. 501 Se espalhou por toda a alta sociedade. Após o banquete, no Rolls-Royce a caminho de casa, para apreciar. 502 Ele ergueu a cabeça, olhou ao redor e sorriu como uma rainha. Então ele disse algo que fez todos ficarem boquiabertos. Quem disse que ele vive às custas dela? Ele apenas vendeu a empresa de sua família e se preparou para vir para o meu grupo. Começando do zero, para aprender bem como ser um herdeiro qualificado. Ele virou a cabeça, olhou para mim com carinho, e sua voz não era alta.
mas era o suficiente para todos ao redor ouvirem. Afinal, tudo o que eu tenho não é dele de agora em diante? Liu Ji, um presidente de clube comum e sem graça. Nesta noite de 2020, foi pela ex-namorada do meu pai, na frente de toda a elite. Anunciado oficialmente como o único herdeiro de sua fortuna de 10 mil naquele momento, eu me senti como se tivesse sido atordoado por uma armadilha enorme, construída com dinheiro. Todo o salão de banquetes ficou em silêncio, todos olhavam para mim com uma expressão como se eu fosse um alienígena. Wang Yao, que antes era arrogante e invencível, agora estava de boca aberta, com uma expressão no rosto pior do que se tivesse comido uma mosca. Os pais de Liu também ficaram chocados. Obviamente, eles também não sabiam que a filha faria algo assim. Apenas Liu Dapao, este homem. Depois de um breve momento de perplexidade, ele até começou a aplaudir. Bom, muito bem falado. Minha irmã é dominadora. Cunhado, a partir de agora, nossa família Liu, não, todo o nosso grupo Xinshin. Depende de você, depende de mim para quê? Depende da minha habilidade em jogar? 494 Sinto minhas pernas amolecendo. Se não fosse por Liu Huya me segurando, eu poderia ter. Sinto minhas pernas amolecendo. Se não fosse por Liu Huya me segurando, eu poderia ter. Imediatamente apresentado um show de requinte para todos os senhores. Huyan, me aproximei dele e perguntei em voz baixa. Você enlouqueceu? Não fale. Ele também me disse em voz baixa. Sorria, mantenha um sorriso, mostre o porte que um futuro presidente deveria ter. Eu só consegui forçar um sorriso rígido. Porte. Eu só quero morrer aqui mesmo. Essa confusão terminou com a saída humilhante de Wang Yao, e eu, o misterioso namorado de Liu Huyan. O futuro herdeiro do grupo Xinshin. Minha identidade se espalhou por toda a alta sociedade da noite para o dia. Se espalhou pela alta sociedade. No Rolls Royce, voltando para casa após o jantar, eu finalmente não aguentei e explodi. Liu Huyan, o que você quer fazer? Você sabe o que disse esta noite? Você está me colocando na fogueira. Claro que sei. Ele tirou elegantemente os saltos. Ele levantou a cabeça e me olhou. Um brilho nos olhos que eu não entendia. Liu Ji. Estou falando sério. Sério sobre o quê? Sério. Quero que você seja minha herdeira. Fiquei completamente confuso com as palavras dele. Por quê? Porque você é inteligente. Ele disse. Naquela época, na faculdade, seus resultados foram sempre os primeiros. Seus planos de projeto foram elogiados até pelos professores. Você só falta uma chance, falta um pouco de confiança. Ele me olhou intensamente. Liu Ji, você não é indigna de mim. Você apenas não se atreve a lutar. Você merece o que deseja. Você é um diamante coberto de poeira, e agora vou polir você. Fiquei atônito. Foi a primeira vez que ouvi algo assim dele. Não é um elogio, nem uma brincadeira, mas confirmação. Meu coração falhou uma batida sem motivo aparente. Então, perguntei a mim mesmo, eu realmente vou trabalhar na sua empresa? Começando do zero? Claro. Ele acenou com a cabeça. A partir de amanhã, você se apresentará ao departamento de marketing, com o cargo de meu assistente executivo. Assistente executivo? Isso não é do zero. Ao meu lado, é do zero. Ele disse sem hesitação. Quero que você veja com seus próprios olhos como eu trabalho. Quero que você aprenda. Aprenda tudo o que você precisa aprender. Ele fez uma pausa. Eu corri para 1 ano. Dou a você 1 ano. Depois de 1 ano. Se você ainda for uma lama que não sobe na parede, então nosso contrato e seria desfeito automaticamente, e eu não te devo um centavo. De agora em diante, nós dois somos um casal. E se não sou eu mesmo? Perguntei, possuído por um demônio. Ele riu. Aquele sorriso, como uma rosa desabrochando na escuridão, com uma sedução fatal. Então, naquela época, nós transformaremos o casamento de faz de conta em casamento de verdade. Minha vida, a partir daquela noite, entrou completamente em uma pista que eu nunca tinha imaginado. Tornei-me o assistente especial. Essa notícia causou que eu era o namorado do presidente e o futuro herdeiro. O tratamento era muito peculiar. Quando me viam, todos me cumprimentavam educadamente chamando-me de Liu Shu. Por outro lado, todos me olhavam secretamente. Que truques eu tinha para ter conquistado a nossa majestosa e altiva presidente? E o meu básico. Todas as manhãs eu cozinhava café para Liu Huyan. Sentava-me ao lado dele durante as reuniões para fazer as atas. Quando ele se encontrava com clientes, eu o seguia como um plano de fundo. Quando ele trabalhava até tarde, eu pedia comida com ele.
Eu não me sentia como um assistente especial, eu me sentia mais como uma babá. Mas Liu Huyan estava me ensinando. Ele jogava os relatórios financeiros da empresa para mim, pedindo para eu analisar. Ele me deixava assistir às reuniões de diretoria de nível mais alto. Ele me dava documentos de projetos de ponta, perguntando minha opinião. No começo, eu estava perdido, cheio de erros. Mas aos poucos, o conhecimento que aprendi na faculdade. Mais lentamente, o que aprendi na faculdade. Meu instinto empresarial, abandonado por tantos anos, começou a despertar aos poucos. Comecei a entender aqueles relatórios complexos, a acompanhar o raciocínio dos diretores, e até mesmo a ter minhas próprias opiniões únicas sobre alguns projetos, cada vez que eu apresentava uma ideia razoavelmente boa. Liu Huya me olhava com um sorriso de aprovação. Aquele sorriso me deixava mais satisfeito do que qualquer bônus. E nosso relacionamento também se tornou sutil. Não éramos mais apenas cliente e fornecedor, nem como chefe e subordinado, éramos mais como companheiros de batalha, lutando juntos no mundo dos negócios, esforçando-nos juntos pelo sucesso de um projeto, e depois de fechar um grande negócio, no escritório vazio, comemorávamos juntos. Comecei a ver o outro lado por trás de sua máscara de CEO mandona, quando ela estava cansada. Ela cochilava em meu ombro, quando sentia dor de estômago, agia como uma menininha. Pedindo-me para fazer água com açúcar mascavo para ela, quando ela me via falando um pouco mais com a nova e bonita estagiária da empresa, ela silenciosamente transferia aquela estagiária para o departamento mais distante de mim. Percebi que estava começando a não desgostar tanto dessa vida, e até mesmo a apreciá-la. Uma noite, eu não fiquei trabalhando até tarde, fiz para ela uma xícara de leite quente. Ela se encostou no sofá, olhando a vista noturna pela janela, e de repente me perguntou: Liu Ji, você se lembra daquela churrascaria que fomos na faculdade? Fiquei um pouco surpreso e assenti. É claro que lembro. Foi o nosso primeiro encontro, aquela loja foi demolida no mês passado. Ela disse, com um tom de decepção. É mesmo? Um sentimento de perda também me invadiu. Liu Ji, ela virou e me olhou seriamente. Você se arrepende? Eu fiquei em silêncio. Arrepender? Nos últimos 8 anos, eu me disse inúmeras vezes que não me arrependo. Eu me disse que minha partida era o melhor para ela, mas agora, olhando para ela diante de mim, radiante, mas que ocasionalmente mostrava fragilidade, a resposta em meu coração começou a vacilar. Como seria se eu não tivesse fugido naquele ano, se eu tivesse sido mais corajoso? Abri a boca, mas não sabia o que dizer. 577 esquece. Ele riu de si mesmo. Já passou. 578 Ele se levantou e se preparou para voltar para o quarto. Olhei para as costas dele. 579 Sem saber por quê, estendi a mão e o abracei por trás. 580 O corpo dele endureceu. Liu Huyan. Enterrei a cabeça na curva do pescoço dele. 581 Sentindo um perfume tão familiar, minha voz ficou um pouco rouca. Eu me arrependi. 582 Desde 8 anos atrás, no dia em que você partiu, eu me arrependi. 583 Eu sou um covarde, um idiota. Tenho medo de não poder te dar felicidade. 584 Tenho medo de não ser bom o suficiente para você. Mas nunca houve um dia em que eu te esqueci. 585 Me dê mais uma chance, tudo bem? Desta vez, 586 Eu não vou fugir de novo. Ele não disse nada, mas senti 587 líquido quente pingando nas minhas costas da mão. Depois de muito tempo, 588 Ele se virou, com os olhos vermelhos, e me olhou. 589 Então ele se levantou nas pontas dos pés e me beijou. Este beijo, 590 não era tão inocente quanto o de 8 anos atrás, mas carregava 12 partes de excitação e um afeto reprimido por muitos anos. 591 Terminado o beijo, ele encostou a testa na minha, ofegante. 592 Olhou para mim e sorriu. Liu Xian 593 Sua boba. Bem-vinda de... Como seria? Abri a boca, mas não sabia o que dizer. Deixe para lá. Ele sorriu ironicamente. Já passou. Ele se levantou, pronto para voltar para o quarto. Eu olhei para as costas dele. Por um impulso, estendi a mão e o abracei por trás. O corpo dele ficou tenso. Liu Huyan, enterrei minha cabeça atrás do pescoço dele. Sentindo o cheiro verdadeiramente familiar, minha voz ficou um pouco rouca. Eu me arrependi. Desde que você foi embora, há 8 anos, eu me arrependo. Eu sou um covarde, um idiota. Tenho medo de não poder te dar felicidade. Tenho medo de não ser digno de você.
Mas nunca, nem um dia, deixei de te amar. Me dê mais uma chance, tá bom? Desta vez. Eu não vou mais fugir. Ele não disse nada, mas senti um líquido quente pingando nas minhas costas da mão. Depois de muito, muito tempo, ele se virou, os olhos vermelhos, e me olhou. Então ele se levantou na ponta dos pés e me beijou. Este beijo não era tão verde quanto o de 8 anos atrás, mas trazia 12 pontos de emoção e afeição reprimida por muitos anos. Terminado o beijo, ele encostou a testa na minha, ofegante. Ele olhou para mim e sorriu, deixando. Seu idiota, bem-vindo de volta para casa.